Vamos remontar ao início da década de 50. Uberaba era uma cidade que não estava nada satisfeita com a política tributária do então governo do estado. E o governador era Juscelino Kubitschek, declaradamente candidato à sucessão à presidência da República. O atual presidente era Getúlio Vargas. Juscelino Kubitschek, então, tratou de implementar uma ação que melhorasse a sua popularidade. E essa ação foi justamente a implantação. O desejo do povo era de implantar uma faculdade de medicina em pleno Brasil Central. Juscelino Kubitschek realizou esse sonho. E a história começa assim. A proposta do governador Juscelino Kubitschek foi feita inicialmente por Mário Palmério e seu correligionário político Lauro Savastano Fontoura, e dava conta de que o governador daria total apoio para a formação de uma faculdade de medicina privada que seria mantida pela Sociedade de Medicina do Triângulo Mineiro. E para isso doaria o prédio da penitenciária e mais 20 milhões de cruzeiros em títulos de dívida do Estado. E foi aqui na rua Carlos Rodrigues da Cunha, número 39, residência de Lauro Fontoura, que aconteceu no dia 27 de abril de 1953, a reunião que oficializava a formação da Sociedade de Medicina do Triângulo Mineiro. Nessa reunião foi escolhido o primeiro diretor da Faculdade de Medicina, que seria o Mozart Furtado, e o primeiro presidente dessa sociedade, que era Lauro Savastano Fontoura. Essa reunião foi extremamente importante e ela demarcou justamente a oficialização da sociedade e a fundação da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro. Segundo as palavras de Monsenhor Juvenal Arduini, a faculdade nascia pobre, sem espaço físico, mas com aspiração fecunda. Com certeza daria bons frutos. Meu sonho a vida toda era fazer medicina. Eu não pensava em outra coisa, era só fazer medicina. Então foi uma felicidade grande quando a gente ficou sabendo que tinha passado no vestibular. Havia várias pessoas que a gente já conhecia, uns colegas meus de Belo Horizonte vieram fazer vestibular aqui. Então era uma família de 52 alunos. E dentre esses 52, 3 mulheres só. Então nós fomos fazer vestibular em fim de março de 1954. E em abril nós começamos o curso e fomos direto até dezembro. A partir do segundo ano, em que no segundo ano só tivemos uma mulher como candidata a vestibular, mas depois foi crescendo o número. E nós tivemos aquela grande ação para funcionar, adaptar bem a faculdade, a antiga cadeia, com a barrica da MED. Você sabe que nessa história da medicina nós saímos pedindo dinheiro e fazia promoções, fazia desfile lá no fundo da faculdade. Tudo isso para fazer o que a faculdade é hoje. Eu acho que foram as primeiras pedrinhas que nós colocamos nesse alicerce. E o prédio que foi doado pelo então governador Juscelino Kubitschek era justamente esse. Na época, era a penitenciária. Esse prédio foi construído entre 1906 e 1910 e chama muita atenção a sua estrutura física. Na época, ele era considerado uma das instituições penais mais importantes do país. A estrutura feita em pedra tapiocanga não permitiu que houvesse muita transformação, então ele se mantém praticamente o mesmo prédio daquela época. À direita ficavam, então, as oficinas de alfaiataria e de sapataria, e à esquerda ficava a delegacia, ficava a acomodação dos praças e os próprios presos. O que aconteceu é o seguinte: Tancredo Neves foi secretário da Fazenda do Estado de Minas Gerais. Dr. Tancredo, embora muito amigo, era um tributarista e aumentou grandemente os tributos em Minas. E Uberaba reagiu violentamente, houve um quebra-quebra, quebraram muita coisa na cidade, principalmente as instituições do Estado. O busto do Melo Viana, que ficaram em frente ao fórum, foi jogado dentro do Rio Grande, foi achado quando fecharam Peixoto. Então, diante disso, Uberaba ficou muito isolada
de Belo Horizonte, da capital do estado. Quando Juscelino se propôs a ser candidato a governador, ele veio a Uberaba e, reunido com seu partido aqui, que era o PSD, nessa reunião ficou convencionado que o primeiro ato dele para se aproximar de Uberaba seria a criação de uma faculdade de medicina, o primeiro compromisso. E isso foi feito e, quando ele eleito, cumpriu na sua melhor maneira que poderia cumprir. Já de início criou a faculdade, que não era federal, era uma faculdade particular, mas ele doou a essa faculdade a antiga penitenciária, que hoje é a faculdade lá na Praça Manuel Terra. E nessa doação, quando ele veio oficializar a doação, ele disse uma frase muito importante e que até hoje me emociona: feliz povo de Uberaba, que transforma um presídio em faculdade de medicina. Em março de 1954, o diretor Mozart Furtado trouxe o primeiro time de professores em regime integral. Era Edmundo Chapadeiro, Olavo Soares Andrade, Alírio Furtado, era César Pinto, Mauritano Rodrigues Ferreira, Francisco Mauro Guerra Terra, Pedro Falcão, Hélio Angotti, Rubem Giacomo, Jorge Azor, Juvenal Arduini, tantos mestres inesquecíveis. A gente que participou da primeira etapa, em 1980, 81, que o dinheirinho foi suado para ser conseguido para fazer a primeira etapa, e ver hoje a grandiosidade dessa obra que está sendo inaugurada, é uma alegria muito grande, principalmente para mim, que estou já octogenário. Mas a gente vê a Faculdade de Medicina antigamente, era pequenininha diante da majestade hoje da nossa universidade. Fica feliz de ver que o trabalho da atual direção, o magnífico reitor, professor Virgondes, tem obtido resultados extraordinários a ponto de conseguir essa ampliação maravilhosa. Eu quero parabenizá-lo e toda a comunidade dos estudantes, professores, técnicos administrativos da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, pela grande conquista que hoje está sendo implantada e inaugurada. E nós agradecemos ao Dr. João Junqueira por ter dado o passo inicial, uma biblioteca que durante muitos anos foi uma biblioteca referência no sentido de espaço físico também, haja visto que já se mostrava extremamente moderna e arrojada para a sua época. Então nós agradecemos ele que deu o passo inicial e ficamos felizes, é claro, com o crescimento, com o desenvolvimento e com toda essa expansão que a antiga Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro vem sofrendo. Hoje, universidade, para nós é uma alegria muito grande. Parabéns ao senhor, muitíssimo obrigada pelo trabalho. Muito obrigado, que Deus abençoe o seu trabalho e a alegria também de poder participar através de vocês com toda a população de Uberaba, para eles verem a magnificência dessa instituição e dessa obra que está sendo inaugurada. Muito obrigado. Henri Brandão é um dos responsáveis pelo paisagismo aqui da Biblioteca da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, a Biblioteca Frei Eugênio, e também está expondo as suas estátuas aqui. É interessante a gente ver essa união dos artistas em torno dessa instituição de ensino e a possibilidade de expor obras de arte dentro de uma biblioteca, né, Henri? Essas estátuas eu aprendi lá em Conceição do Mato Dentro, no norte de Minas. Eles me ensinaram a fazer a cobertura com tecidos. E depois eu incrementei outras pedras, outras coisas nas estátuas, que é diferente da de lá. Mas
Estou aí expondo a primeira vez. Né? É uma maravilha, e o paisagismo também, né, Henrique? Do jardim que eu faço, eu aprendi com o Burle Marx no Rio de Janeiro, há muitos anos atrás, na década de 70, eu ia lá de 4 em 4 meses, ele teve a caridade de me ensinar muita coisa. Estou aí fazendo. Um discípulo de Burle Marx aqui em Uberaba, e muita gente não sabe disso, foi o responsável pelo paisagismo. Quero parabenizar, e em breve vai ter uma matéria muito especial com o Henri Brandão, mostrando um pouquinho desse paisagismo, da sua ação dentro de Uberaba, da sua arte dentro de Uberaba. Muitíssimo obrigada, Henri. Obrigado a vocês, viu, pela a oportunidade. Nós estamos aqui na inauguração da Biblioteca da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. É a Biblioteca Frei Eugênio. Um nome justo, né? Um nome que faz jus a esse homem que foi Frei Eugênio e que por aqui morou, nessa região, nesse entorno, e que fundou a Santa Casa. Então nós temos aqui história agregada a esse arrojo que acontece nesse momento, essa alavancada que a gente percebe. Então um estímulo intenso às instituições de ensino, e especialmente a nossa Universidade Federal do Triângulo Mineiro, que expande não só em espaço físico, mas também em cursos. Isso que é interessantíssimo, né, doutor Virmontes? Sem dúvida alguma, nós estamos aí testemunhando um grande momento para a Universidade Brasileira, e é muito importante que se registre que a Universidade Federal do Triângulo Mineiro está aproveitando desse momento importante porque passa o país. Nós estamos crescendo em quase 10 vezes o número de ofertas de vagas do vestibular desde o processo de transformação. A área física da universidade vem sendo adequada e ampliada para atender a essa nova demanda, e a oferta de cursos vem sendo diversificados, como você destacou. Era antes só na área de saúde, passamos para a área de educação e a partir de 2010 também na área das engenharias, para oferecer aos nossos jovens de Uberaba e região uma oportunidade de estar cursando uma universidade pública, gratuita e com o empenho que está toda a nossa equipe de muito alta qualidade. Essa obra da biblioteca, que contou com ampliação de mais de 1.250 metros quadrados, num total de 2.500 metros ampliados e reformados, ficou em R$2 milhões, o que mostra que o rigor da aplicação do recurso público, ele pode vir associado também à forma, a um projeto arquitetônico arrojado, a um ambiente agradável que vai fazer com que o aluno se sinta bem e procure a biblioteca como seu ambiente de estudo. É porque isso nós comentamos, eu estive conversando com os arquitetos e engenheiros responsáveis e nós salientamos justamente isso. Você precisa de um espaço adequado para que você fique tranquilo, que você estude, tenha vontade, satisfação de estar nesse ambiente. Agora, o melhor de tudo, gente, nós temos uma série de coisas aqui que devem ser salientadas, mas nós temos a acessibilidade, nós temos salas de vídeo individuais, que eu acho que é uma inovação, uma coisa muito interessante. Os livros ao acesso de todos os estudantes também é muito interessante. E a preservação do meio ambiente. Então, são coisas que eu observei com muito carinho, que me fizeram muito feliz. Eu, como fui usuária durante muito tempo dessa instituição, então eu sinto isso, um prazer imenso, como se fosse eu aqui estudando. Essa é uma parte do projeto que a gente fez questão de conservar no projeto da biblioteca e faremos nos projetos desenvolvidos na universidade também, que é uma harmonia entre o meio ambiente e a construção, para que a construção não ofenda o visual e se integre o mais perfeitamente possível ao meio ambiente no qual ela está integrada. O aluno aqui dentro se sente abraçado pela cidade. Sem dúvida, o ambiente é bastante aconchegante e eu tenho certeza que as pessoas que buscarem a biblioteca para estudar não vão querer ir embora para casa e vão ter mais oportunidade ainda de estudo. Muitíssimo obrigada, parabéns pela obra, parabéns cidade de Uberaba, que ganha esse espaço que é lindo, que merece ser aplaudido. E eu convido vocês, as portas estão abertas, venham conhecer, venham observar esse espaço de perto. Tenho certeza que vocês vão se admirar como eu estou admirada. Muitíssimo obrigada. Obrigado e sejam todos bem-vindos à nossa biblioteca. Obrigado.